Fala, meus apaixonados por futebol, tudo bem com vocês? Aqui é o também apaixonado por futebol historiador Sérgio Amaral e hoje vamos imaginar, uma seleção que está estreando na maior competição do planeta, enfrentando o grande campeão da última Copa e grande esquadrão naquele momento e vencendo por 1-0, aterrorizando o mundo. Pessoal, vamos falar do Senegal de 2002, dos Leões de Teranga que desbravaram ali as savanas de Coreia e Japão em 2002. Vamos lá? Pois é, pessoal, a gente tem que falar, claro, daquele grande esquadrão do Senegal de 2002, lembrando de Bouba Diop, El Hadji Diouf, lembrando ali do Kalilou Fadiga, de outros grandes nomes daquele esquadrão, do goleirão Tony Silva, mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar do grande treinador Bruno Metsu, o francês que pegou uma seleção que nunca tinha feito grande coisa no cenário mundial. E essa seleção, pessoal, foi encontrando nomes que todos eles, por incrível que pareça, jogavam ali no futebol francês. E a gente vai agora falar como foi o caminho do Senegal. Vamos falar aí das eliminatórias, como a equipe de Senegal chegaria, como foi a classificação aí para esse Mundial de 2002. Vamos lá? Bem, pessoal, e nessas eliminatórias para a Copa do Mundo ali na África 2002, tivemos uma primeira fase onde 50 países da CAF se enfrentariam em ida e volta. Os vencedores seriam divididos em 5 grupos com 5 cada. E os vencedores desse grupo, ou seja, 5 seleções, seriam as classificadas para a Copa de 2002. E Senegal, nessa fase preliminar, pegou Benin. Na primeira partida, 1-1, Moussa Ndaye e Oketola fizeram os gols da partida. Já na volta, o Senegal vence em casa por 1-0, gol de Sidibé, e garantindo assim a passagem para a segunda fase no grupo 7, ao lado de Marrocos, Egito, Argélia e Namíbia. Na estreia, 1-1 com a Argélia fora de casa, Seydou Diop fez o gol do Senegal e Saif fez o gol da Argélia. Segunda partida em casa, empate sem gols, 0-0 com o Egito. Terceira partida fora de casa, outro empate em 0-0, dessa vez com Marrocos. Na quarta partida, em casa, goleada 4-0 sobre a Namíbia, com direito a um hat-trick de El Hadji Diouf e Henri Camara fazendo o quarto gol de Senegal. Na quinta partida, vitória por 3-0 sobre a Argélia em casa, outro hat-trick de El Hadji Diouf. Sexto jogo, derrota para o Egito 1-0 fora de casa, o gol do Egito foi marcado por Mido. E na sétima partida em casa, vitória magra, mas muito importante sobre Marrocos, 1-0, gol novamente de El Hadji Diouf. E para encerrar a participação no grupo 7, fora de casa, uma grande goleada sobre a Namíbia por 5-0. Papi Thiaw, El Hadji Diouf, novamente Papi Thiaw. Kalilou Fadiga e Moussa Ndaye fizeram 5 gols de Senegal. Com isso, pessoal, na classificação final, Senegal acabou em primeiro do grupo com 15 pontos, mesmo número de Marrocos, mas aí Senegal levou vantagem no confronto direto e também no saldo de gols, e ficou à frente. Egito com 13, a Argélia com 8 e a Namíbia em último com 2, fecharam a classificação final, sendo assim, Senegal na Copa de 2002. Antes mesmo de falarmos dos jogos do Senegal nessa Copa, vamos ver quem eram os 23 convocados, vamos ver também os grandes destaques dessa equipe e também o time base para a gente aí sim entrar nos jogos. Vamos lá? E vamos falar aí dos convocados para essa Copa, os 23 convocados. No gol, Tony Silva, Kalidou Sissoko e Omar Diallo. Esse aí, pessoal, é um dos poucos jogadores que nunca atuaram no futebol francês. Lembrando que a grande maioria dos convocados de Senegal nessa Copa atuavam na França. Omar Daf na defesa, Aliou Cissé, que era o capitão da equipe, Habib Beye,
Malik Diop e Lamine Diatta fechavam aí a defesa. Passando para o meio-campo, com Pape Sarr, Kalilou Fadiga, Moussa N'Daye, Ferdan Coly, Sylvain N'Daye, Alessane N'Dor, Andy Faye, Salif Diao, Papa Bouba Diop e Mactar N'Daye eram os convocados aí para o meio-campo de Senegal. Lá na frente tínhamos Henri Camara, Souley Camara, Pape Thiaw, Amara Traoré e o craque El Hadji Diouf, todos eles aí comandados pelo francês Bruno Metsu. Pessoal, vamos então falar dos destaques, começando aí então por Tony Silva, o grande goleiro dessa equipe que jogava no Mônaco da França. Ele, com seus grandes reflexos apurados, sua boa colocação, já tinha feito uma excelente Copa Africana de Nações, inclusive defendendo 2 pênaltis ali na disputa por pênaltis na final contra Camarões, que infelizmente Senegal acabou perdendo, e no Mundial continuou muito bem, fazendo grandes defesas, salvando o Senegal diversas vezes e foi um dos destaques dessa equipe. Ele, inclusive pelo Mônaco, jogou por mais de uma década e encerrou a carreira ali no futebol turco. Então vamos falar aí de Aliou Cissé, que era o capitão da equipe, que liderava a equipe naquele ano, podia atuar de primeiro volante, às vezes jogava como zagueiro, como lateral, era um grande marcador e uma das principais peças ali de elo, né, entre a defesa e o ataque. Só tinha um problema, volta e meia perdia a cabeça com facilidade, mas compensava pela entrega em campo. Após a Copa até foi jogar no futebol inglês ali no Birmingham City da Inglaterra. Um dos atacantes, destaque principalmente na partida contra a Suécia, era o atacante Henri Camara, muito habilidoso, com grande poder de finalização. Foi um dos principais jogadores de Senegal nessa Copa de 2002 e também um dos maiores da história do país. Como eu falei para vocês, fez os 2 gols na vitória do Senegal sobre a Suécia lá nas oitavas. E era bem entrosado ali no ataque com Diouf. Chegou a brilhar ali no Oriente, no futebol inglês, mas acabou rodando por muitas equipes e, como destaque, é o recordista de partidas por Senegal e o maior artilheiro, fazendo 31 gols em 99 partidas. Vamos falar de outro jogador de enorme destaque ali, Kalilou Fadiga. Ele que, muitas vezes com seus passes, muita velocidade, bons chutes, geralmente era o cobrador oficial de pênaltis da equipe, deixou a marca dele contra o Uruguai justamente de pênalti. Fez grandes jogos ali na seleção entre 2000 e 2008 e teve alguns problemas cardíacos que chegaram a impedir ele de atuar pela Inter de Milão lá no ano de 2003. Mas mesmo assim, nessa competição foi importantíssimo para a equipe. Vamos falar de outro grande destaque nessa competição, Papa Bouba Diop, E vamos dizer assim, se a França, lá na estreia tinha Patrick Vieira, Senegal tinha Bouba Diop, habilidoso, com grande visão de jogo, polivalente. Ele foi o grande carrasco da França lá na estreia e também marcou 2 gols contra o Uruguai. Então era o grande motor desse meio-campo, Teve destaque na competição todinha. Chegou a jogar de 63 partidas pela seleção, marcando 11 gols. E passou aí por futebol francês, suíço, inglês, grego. E no momento da Copa atuava ali no Lens, da França. E para fechar, vamos falar de El Hadji Diouf, eleito melhor jogador africano por 2 anos seguidos, 2001 e 2002. Ele era o grande nome de Senegal naquela era de ouro. Habilidoso, envolvente, rápido, atrevido. Foi o craque e símbolo da equipe que surpreendeu o mundo lá em 2002. E seu futebol chegou a encantar muitos, e o próprio Liverpool levou ele logo após a Copa para jogar ali em Anfield. Mas só que lá ele acabou não rendendo o esperado, e foi aí que a sua carreira começou a degringolar, E ele acabou aí cada vez mais perdendo espaço, Por outros problemas extra-campo, como insultos, bebedeiras, nervos dentro de campo também. Acabou disputando 69 partidas e fez 21 gols pela seleção. Nas eliminatórias mesmo, fez um monte. E vamos ao time base, que jogava no 4-1-4-1. Tinha Silva no gol, Ferdinand Coly,
Diatá, Malik Diop e Omar Daf na defesa. No meio ali, na volância, Aliou Cissé, mais à frente, Salif Diao e Papa Bouba Diop. Ali um meia mais ofensivo, quase que pontas, Henri Camará na direita e Kalilou Fadiga na esquerda. E Diouf no centro do ataque ali. Esse era o time senegalês. Pois é, meus amigos. Então agora vamos falar aí da campanha de Senegal nessa Copa de 2002. Copa do Mundo, agora é pra valer. Nesta sexta, começa a maior e mais esperada festa do futebol de todos os tempos. Você vai curtir a atual campeã do mundo no jogo de estreia da Copa 2002. França e Senegal, ao vivo, nesta sexta, 8h30 da manhã. Lembrando que Senegal ficou ali sorteado no grupo A. A França, que era a atual campeã, a Dinamarca, né, que vinha de uma boa participação em 98 e era um time já consolidado ali como um time médio ali no cenário europeu, e o sempre tradicional Uruguai, que estava afastado das Copas desde 1990. Pois é, meu povo. Vamos lá então falar desses jogos e logo na estreia, França. Aquela França que, como eu falei para vocês lá atrás, era a atual campeã em 98, tinha ainda a grande base, né, da sua seleção de 98 ali. O Zidane, que era o grande astro, infelizmente veio lesionado para essa Copa e muitas vezes, né, ficava ali no banco ou nem entrava. Foi entrar praticamente na última rodada contra a Dinamarca, com a França já pressionadíssima e ainda longe do seu auge físico, né? Então era a grande seleção que vinha também de uma vitória na Euro de 2000, né? Então era o time a ser batido, né, digamos assim. E Senegal não teve dó nem piedade, né, pessoal? O jogo até começou melhor para os franceses, né? O Trezeguet quase fez um belo gol e a bola parou ali na trave, que tremeu com o pancadão do Trezeguet e o seu sorrisinho, né, pouco tempo depois. E aí, Senegal, né, ainda na primeira etapa, numa boa jogada de linha de fundo de Diouf, ele acaba tocando para trás e Boba Diop, entrando, né, na área, chuta, Barthez até defende a primeira, e aí na volta ele caído ainda consegue completar para o gol. 1-0 Senegal. Meus amigos, a França ficou meio atordoada com esse gol, né? Não ficou sem saber o que fazer, como é que ia reagir. O Senegal, na segunda etapa, tentava ali segurar as ações francesas, que partiam desesperados em busca do empate. O Senegal também meteu uma bola no travessão, né? Depois de uma jogada ali também pela esquerda, o Kalilou Fadiga chuta forte, a bola bate no travessão e impede o que seria o segundo gol do Senegal. E os franceses, já atordoados, sem acreditar no que estava acontecendo ali, pessoal, vão ter que engolir uma vitória maiúscula de Senegal. 1-0 foi o placar final ali na grande estreia da Copa de 2002. O Senegal chegou causando e os franceses com uma pulga atrás da orelha. Afinal de contas, a gente vai ver que a França vai sair dessa Copa sem marcar um mísero gol nela, apesar de ter um time gabaritado. Vamos agora à segunda partida? Pois é, galera. Dinamarca, que havia estreado com vitória sobre o Uruguai, vão enfrentar então os dois, né, vencedores da primeira rodada. Dinamarca e Senegal se enfrentaram e a Dinamarca abriu o placar após um pênalti. O juizão foi lá, olhou, opa, isso aqui é falta, é pênalti. Thomasson bate, Silva acerta o canto, mas não pega. 1-0 Dinamarca. Depois, pessoal, Senegal volta ali às ações, né, toma meio que as rédeas da partida ali, fica, apesar do jogo truncado que a Dinamarca tentava impor. Lembrando, esse time da Dinamarca, pessoal, era treinado ali pelo Morten Olsen. Para quem assistiu o vídeo da Dinamarca de 86, o Morten Olsen, pessoal, era um grande zagueiro e capitão daquela seleção da Dinamarca de 86. E outra curiosidade, o Aliou Cissé, que era o capitão e volante dessa equipe de Senegal, é o atual treinador de Senegal, que está lá dirigindo a equipe na Copa de 2026. Pois então, pessoal, Senegal reagiu, foi atrás e
conseguiu seu empate com o Salif Diao, fazendo um belo gol. E o Salif Diao, que pouco tempo depois ainda acabaria sendo expulso, hein, Diao? Fez o gol de empate, mas já ali nos 10 minutos finais da partida, sofreu ali uma expulsão que desequilibrou a partida. O Senegal, então, resolveu segurar as pontas e o empate, que na verdade foi bom tanto para a Dinamarca quanto para Senegal. Placar final, 1-1. Agora vem, para muitos de nós ali que assistimos a Copa de 2002, um dos jogos mais bacanas daquela edição, né? Que foi ali a disputa entre Senegal e Uruguai na última rodada. 3-3 totalmente aleatório, onde o Senegal dominou as ações no primeiro tempo e o Uruguai, com a sua tradicional raça, foi buscar um empate imprevisto ali na segunda etapa. Então tivemos dois tempos muito distintos, né? Um primeiro tempo totalmente Senegal, um segundo tempo totalmente uruguaio. E por pouco, né, o Uruguai não consegue a virada e a classificação, porque o Uruguai vencendo, ele ia ter ali os mesmos 4 pontos do Senegal, que não ia somar esse empate, ia ficar com 4. O Uruguai alcançaria os 4, que empatou com a França na segunda rodada, mas o Uruguai passaria na frente pelo confronto direto, né, porque eles ficariam iguais em número de saldo de gols, gols marcados, mas como o Uruguai vencendo a partida por 4-3, o confronto direto, o Uruguai ficaria na frente de Senegal e se classificaria. Então, por pouco, se o Morales não perdesse aquele gol incrível e o Uruguai virasse a partida, Senegal acabaria com a sua trajetória aqui. Mas o se não existe na história, isso não aconteceu. Vamos falar agora dos gols. O primeiro, pênalti, né? O Diouf é derrubado ali na área. Kalilou Fadiga bate com tranquilidade, com maestria, 1-0 Senegal. Depois aparece novamente a figura de Bouba Diop. Bouba Diop, que já havia feito gol na estreia, vai fazer aí o segundo, um belo gol, uma batida aí sem chance nenhuma de defesa para Carine, 2-0 Senegal. Cruzamento na área e o Bouba Diop dá um tapa nela, ela bate no travessão, pinga, mas realmente ela ultrapassou. Gol, 3-0 Senegal. E aí acabou o primeiro tempo, né, gente? Aí o que nós pensamos? Já é vinagre, o Uruguai já era, tá eliminado dessa Copa, Senegal vai com tudo. E aí o Uruguai transformou-se em outro, né, nessa segunda etapa. Diminuindo, Richard Morales pegando um rebote ali, né, depois de uma boa defesa de Tony Silva, ele vai e empurra para o fundo do gol, 3-1 Senegal. Depois, Diego Forlan vai fazer um baita golaço, né? O Forlan, que depois, em 2010, seria considerado aí o craque daquela Copa, em 2002 já mostrou para que estava ali, fazendo um belo gol. Na entrada da área, ele mata bonita a bola e manda sem deixar ela cair no chão, sem chance de defesa para Tony Silva. 3-2 Senegal. Meus amigos, o que parecia impossível aconteceu. Pênalti a favor do Uruguai. O grande craque daquela equipe, que era o Recoba, né, o Álvaro Recoba, que muitos lembram aí de jogar na Inter de Milão, vai deslocar o goleiro e fazer o 3-3, empatando e deixando tudo igual nos últimos minutos de pura tensão ali na última rodada da primeira fase. A classificação final, vendo que a França e o Uruguai haviam empatado na segunda rodada e a França perdeu para a Dinamarca, né, na última, ficou assim: Dinamarca em primeiro com 7 pontos ganhos, Senegal em segundo com 5, o Uruguai ficou em terceiro com 2 pontos ganhos e a França segurou a lanterninha ali com 1 ponto ganho apenas e nenhum gol marcado. Dona França, 0 gols marcados, 3 sofridos aí, uma campanha realmente para os franceses esquecerem. Vamos agora então falar de oitavas de final, pessoal. Vamos lá? Adversário das oitavas de final, Suécia. Aquela Suécia que acabou eliminando a Argentina na última rodada, segurando os argentinos no empate, né? Poderíamos ter outra semifinal aí, mas vamos lá, Suécia e Senegal fariam um confronto aí bem equilibrado nessas oitavas de final. Lembrando que a Suécia não havia participado da Copa de 98, então desde aquele terceiro lugar em 94, eles não davam as caras no Mundial, e ainda tinha como grande mentor daquela equipe o Larsson, que disputou a Copa de 94, né? Mas outros bons jogadores, inclusive
um jovem Zlatan Ibrahimovic, que estava ali no banco e vai entrar nessa partida também. A Suécia, pessoal, não toma conhecimento, começa melhor a partida e, com Larsson numa cobrança de escanteio, abre o placar do jogo, cabeceia firme o Larsson, 1-0 para os suecos. Depois, pessoal, a Senegal começa a equilibrar a partida, mostrar que também estava ali para buscar uma vaga nas quartas de final e consegue o seu empate ainda na primeira etapa, com o Henri Camara batendo firme ali na entrada da área, cruzado, sem chance de defesas para o goleiro Redman. 1-1, tudo igual, um placar, pessoal. Pois é, pessoal, segunda etapa de jogo, né, nós não tivemos ali gols, algumas equipes criando chances aqui ou acolá, não querendo levar a partida para prorrogação. E no final ali, já na parte final da segunda etapa, um jovem sueco ali que entrou no decorrer da partida tem uma boa chance, né, que é o Zlatan Ibrahimovic. Ele arranca, né, entra na área, tem a opção de cruzar por Larsson, que aparecia livre, preferiu a jogada individual, chutou, o goleirão defendeu, e ele ficou ali com a cara de que, poxa, perdi a chance de me consagrar aqui como o herói da classificação. Não saiu gol, pessoal. 1-1 no placar, prorrogação. E um adendo, para quem é mais novo e não acompanhou as Copas de 98 e 2002, que é essa aqui que estamos falando, depois do empate no tempo normal, isso a partir das fases de oitavas de final, teríamos chamado gol de ouro, ou morte súbita, conhecida por aqui, que era o quê? A equipe que fizer o primeiro gol na prorrogação, acaba o jogo, ganha a partida e elimina o seu adversário. Então, quem fizesse o primeiro gol na prorrogação, já acabava a partida. Isso gerava uma tensão muito grande. Senegal, logo no início da prorrogação, até tentou, né, uma jogada ali, fazer o gol da vitória, mas não conseguiu. E a Suécia teve a grande chance ali logo no início da segunda etapa da prorrogação. Anders Svensson, né, faz uma bela jogada ali, né, faz um rodopio ali, um 180 ali sobre a bola, chuta, mas a bola acaba batendo na trave. Jogando fora ali, né, a grande chance da Suécia de matar a partida e ir para as quartas de final. E, como castigo pouco é bobagem, novamente Henri Camara vai pegar ali uma bola, chutar ali, caprichosamente ela vai bater na trave e morrer no fundo do gol, dando o gol de ouro e a classificação para os senegaleses. Senegal classificado para as quartas de final, meu povo. Olha aí, Senegal estava fazendo história, hein? Vamos lá para as quartas? E pessoal, quartas de final, o adversário do Senegal vai ser um outro adversário que também, né, surpreendeu bastante nessa Copa e que futuramente também terá o seu vídeo aqui no canal, que é a Turquia de 2002. Olha só que, né, partida diferente, aleatória para uma quarta de final de Copa do Mundo, Senegal e Turquia. Pois é, duas equipes que, Senegal fazendo a sua estreia, Turquia jogando aí praticamente sua segunda Copa, se eu não me engano, havia jogado só em 54, e já chegando entre os 8 melhores para ver quem ia para a semifinal. Uma partida aí duríssima. E Senegal começou melhor e teve no início da partida até um gol anulado aí pelo juizão. O Diouf aí acaba completando, finalizando aí, mas o juiz ali já havia dado irregularidade no lance. Não valeu gol, para o desespero ali dos africanos. Não lembro bem o que foi agora, pessoal, me fugiu a memória, mas olha aí, esse gol anulado poderia ter mudado toda a história, hein? O jogo foi bem equilibrado, pessoal, chance para os dois lados, as equipes, né, às vezes se atacando um pouco mais, Turquia criando boas chances, né, teve uma boa bola ali perdida pelo artilheiro Hakan Sukur, mas a grande chance da Turquia foi numa jogada dentro da área, em que a bola é tocada de cabeça de levinho, vai entrando, mas o zagueirão senegalês consegue se recuperar, se esforçar e tirar um gol certo da Turquia. Olha aí. Pessoal, as duas equipes tentaram, buscaram, mas o 0-0 perseguiu e quando o empate acontece ali, prorrogação. Como eu falei, tem gol de ouro. E o gol de ouro saiu. Detalhe, pessoal, é que esse gol de ouro vai ser o último gol de ouro nas histórias das Copas, né? Até hoje, pelo menos, já que depois desse gol de ouro feito pela Turquia, nós, né, não tivemos mais gol de ouro nas Copas seguintes. Logo no começo, pessoal, né, com 4, 5 minutos de primeiro tempo da prorrogação, uma boa jogada ali pela lateral direita, um cruzamento,
E Mancis se antecipa à defesa, bate, Silva nada pode fazer, a bola morre ali no canto, gol da Turquia, gol da classificação turca, fim do sonho senegalês nessa Copa do Mundo, pessoal. Placar final, Turquia 1, classificada para a semifinal, Senegal eliminado 0. E, pessoal, né, o grande treinador, Bruno Metsu, acabou falecendo anos depois, em 2013, né? Ele que levou essa equipe aí a uma improvável quartas de finais, botou o Senegal no cenário do futebol mundial e africano, né? Porque a partir dali Senegal se tornou, digamos assim, uma grande potência ali na África. E outro que também nos deixou recentemente foi o artilheiro da equipe na competição, o Bouba Diop, né, que fez 3 gols nessa competição, inclusive o famoso gol na estreia, que acabou também vindo a falecer e nos deixar aí mais cedo, infelizmente, pessoal. Então, deixe isso aí nos comentários, fale o que você possa lembrar dessa seleção de Senegal lá em 2002 ou da Copa de 2002. Se você quer também um vídeo da Turquia, já manda aí nos comentários, ó, faça logo o vídeo da Turquia de 2002, seu cara de pau, né? Brincadeira, não fala isso não, pessoal. Mas mande aí nos comentários. Aproveita, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito e não badalou o sininho, badale o sininho. Se já é tudo isso, comente, curta, compartilhe. Faça esse canal e esse vídeo, né, ou os outros vídeos do canal também, poder chegar aí a quem gosta de histórias de Copa, quem gosta de futebol, quem gosta aí de relembrar esses grandes esquadrões, pessoal. Eu agradeço muito aqui a audiência e a paciência de vocês, pessoal. Vou ficando por aqui, mas deixando aquele grande abraço e a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.